Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, né? Ou boa tarde, ou boa noite a todos. É, Vamos seguir aqui com a próxima aula, tá? O próximo conteúdo de mineração de dados. Esse é um conteúdo que também vai ser cobrado em prova, tá? E depois de a gente ter mergulhado nas partes específicas aí de como você pré-processar os dados para você aplicar os algoritmos de mineração, nesta aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre como que a gente pode agora classificar esses dados e aplicar especificamente algoritmos de classificação voltados à mineração de dados, né? Lembrando lá das nossas primeiras aulas que eu já havia abordado que uma das tarefas da mineração de dados seria a tarefa de classificação. Então, assim, a gente vai começar esta aula relembrando um pouco, né, alguns conceitos, e um deles, conceito de aprendizado supervisionado, né, que é justamente um conceito central na mineração de dados e no próprio aprendizado de máquina. Então, no aprendizado supervisionado, o que aqui, só relembrando, a gente usa um conjunto de dados de treinamento que já contém os resultados desejados. E esses resultados a gente chama lá de quê? De rótulos ou de labels. Então, esse conjunto de dados, a gente chama ele de registros históricos com resultados. Então, nesse caso, especificamente, o que é que acontece? A máquina, ela aprende a partir deste conjunto de dados e, em seguida, o que é que ela faz? Ela aplica o que aprendeu para fazer previsões ou decisões sem ser explicitamente programada para realizar aquela tarefa. Então, vamos tomar como exemplo o cadastro de clientes de um banco. Então, a gente possui aí várias informações sobre esses clientes, como idade, renda e tipo de financiamento que eles escolheram. Então, estes aqui são os nossos recursos de entrada. Então, vamos supor que a gente queira desenvolver um modelo que possa prever se um cliente estará interessado em um certo tipo de financiamento, com base em quê? Com base em sua idade e com base na renda. Então, nesse caso, o tipo de financiamento seria o nosso rótulo. Então, o que a gente iria fazer? A gente iria treinar o nosso modelo de aprendizado supervisionado com estes registros históricos com resultados. Então, o modelo ele aprende com os padrões existentes nos dados históricos. Por exemplo, ele pode aprender que clientes com renda alta e idade média geralmente optam por um certo tipo de financiamento. Então, quando temos um novo cliente e queremos prever, né, que tipo de financiamento ele estará interessado, a gente insere a sua idade e renda no modelo e ele vai dar para a gente uma previsão com base no que aprendeu nos dados nos dados de treinamento. Então, essencialmente, isso é o aprendizado supervisionado. Isso é como o aprendizado supervisionado ele funciona. Então, ao longo dessa aula, a gente vai explorar aí vários algoritmos, tá? Não só dessa aula especificamente, não, mas a partir da próxima a gente vai explorar aí vários algoritmos que podem ser utilizados para implementar esse tipo de aprendizado e fazer essas previsões aí que a gente classifica como previsões úteis, né? Então, continuando com o conceito aí de aprendizado supervisionado, a gente agora vai se concentrar no resultado, tá? Também conhecido como atributo-alvo, rótulo de classe ou valor de saída. Então, por exemplo, a gente pega aí o que a gente retratou no slide anterior, né? O exemplo do tipo de financiamento. Então, nesse exemplo do tipo de financiamento, esse daqui, que o cliente que escolhe, nesse exemplo aí, o que o cliente escolhe é o nosso rótulo de classe. Então, o que o cliente escolher, aí
vai ser o nosso rótulo de classe ou o quê? O nosso valor de saída. Então é importante a gente entender que no aprendizado supervisionado, esse rótulo de classe é conhecido para o conjunto de dados de treinamento. E é isso que o nosso modelo ele pode tentar prever para novos registros. Então, por isso, a questão principal do aprendizado supervisionado sempre vai ser: a gente pode usar valores de saída conhecidos para identificar novos registros? Aqui, claramente, retumbantemente, a resposta ela é sim. Por quê? Porque a gente usa os valores de saída conhecidos do nosso conjunto de treinamentos para quê? Para treinar o nosso modelo de aprendizado de máquina. Então, o modelo ele aprende a mapear os atributos de entrada, pegando o exemplo que seria a idade e a renda, para o rótulo de classe, que seria o tipo de financiamento. Então, uma vez que o modelo ele é treinado, a gente pode apresentar ele com um novo registro, ou seja, os atributos de entrada de um novo cliente. E o modelo, a partir daí, ele usará o que aprendeu para prever o rótulo de classe. Ou seja, pegando o exemplo, prever o tipo de financiamento que o cliente ele vai estar interessado. Então, assim, de forma mais clara, a gente está usando aqui os valores de saída, conhecidos dos nossos dados de treinamento, para quê? Para prever o rótulo de classe para novos registros. Então, isso praticamente é a essência do que a gente chama de aprendizado supervisionado. Então, em seguida, a gente chega na predição. Tá? A predição é um conceito essencial aí, é um conceito essencial tanto no aprendizado de máquina quanto na própria mineração de dados. Então, o termo predição, ele refere-se ao ato o efeito, tanto faz, de predizer ou afirmar o que se acredita que vai acontecer no futuro. Então, em outras palavras, é como se fazer uma suposição educada, né, sobre algo que ainda não ocorreu, com base no que sabemos ou observamos. Então, no contexto do nosso exemplo, que a gente citou nos slides posteriores, a predição ela seria usada para quê? Para estimar um valor para o rótulo de classe ou valor de saída. Então, o tipo de financiamento que o cliente estaria interessado com base em quê? Com base nos atributos de entrada do cliente, que no nosso caso seriam a idade ou a renda. Então, a ideia aqui é que o nosso modelo de aprendizado de máquina ele tem aprendido o suficiente dos nossos dados de treinamento que pode fazer uma predição útil e precisa para novos registros. Então, mas aí nesse contexto é importante a gente lembrar que uma predição é apenas uma suposição clara. A gente sempre fala nessas aulas que é uma suposição educada. Por que educada? Porque ela vai ser baseada em padrões e tendências observados nos dados de quê? De treinamento. Então, por exemplo, ela não pode garantir o resultado, mas, em contrapartida, ela pode fornecer uma indicação bem precisa assim, do que esperar. Então, se o modelo ele for bem treinado e os dados de treinamento forem bem representativos de boa qualidade, ele vai dar uma indicação bem precisa para aquilo que a gente pretende analisar. Então, isso é interessante porque é essa característica que torna a predição uma ferramenta tão poderosa e de bastante utilidade em muitos campos de atuação. Por exemplo, desde uma previsão de temperatura, uma previsão meteorológica, até, por exemplo, uma análise de mercado. Então, então observe aí que a mineração e o aprendizado de máquina como um todo, ele está totalmente envolvido nesse contexto. Então, avançando aí para o próximo tópico, a gente vai falar um pouco sobre os modelos, né, preditivos, que são uma parte aí fundamental do aprendizado supervisionado da mineração de dados. Então, só a critério de conhecimento, um modelo preditivo, ele vai ser o quê? Ele vai ser um tipo de algoritmo, né? Ele vai ser um tipo de algoritmo que ele vai usar dados históricos
para prever resultados futuros. Ou seja, o modelo aprende dos dados históricos e então ele indica qual é a saída para quê? Para novos registros. Então, esses modelos, eles são construídos utilizando-se de quê? De algoritmos de mineração de dados. Então, vão existir dois tipos principais de predição que a gente pode fazer com esses modelos. Então, vai dependendo aí, claro, do tipo de rótulo de classe ou valor de saída que a gente esteja tentando prever. O primeiro tipo de predição é a classificação, que é uma previsão discreta. Por exemplo, a gente poderia construir um modelo para definir se um cliente ele pode receber crédito. Então, esta, por exemplo, é uma previsão binária. Ou o cliente pode receber crédito, ou ele não pode receber. Uma das duas variáveis. O segundo tipo de predição seria a estimação, que é uma previsão contínua. Por exemplo, a gente poderia construir um modelo para definir o valor de crédito concedido a um cliente. Então, observem que esta é uma previsão contínua, por quê? Porque o valor do crédito ele pode variar em uma faixa contínua de valores, e não apenas se é sim ou não, como no exemplo da classificação, que a gente utiliza variáveis discretas. Então, essencialmente, um modelo preditivo ele pode ser usado para ambos os tipos de previsões. Então, dependendo de como ele é treinado e do tipo de rótulo de classe ou valor de saída que a gente esteja tentando prever. Então, avançando aí para algumas técnicas, né, de modelagem preditiva específicas, por exemplo, a gente analisa duas principais. Então, a gente verifica aí a regressão linear, né, ou polinomial, que são técnicas aqui estatísticas que elas visam determinar a relação entre variáveis. Então, por exemplo, na regressão linear, a gente assume que a relação entre variáveis de entrada e de saída, ela é o quê? Ela é linear. Ou seja, a gente tenta encontrar uma linha que melhor se ajuste aos dados, ou seja, que minimize a soma do que a gente chama de quadrados das diferenças entre os valores observados e aqueles valores preditos. A regressão polinomial, ela nada mais é do que uma extensão da regressão linear. Então, na polinomial, existe justamente uma relação entre as variáveis de entrada e as variáveis de saída, que vai ser modelada por meio de um polinômio de grau n. Então, isso é importante por quê? Porque permite que o modelo capture aí relações mais complexas e não lineares dos dados. Já um outro tipo de exemplo que a gente pode aplicar é por meio das redes neurais artificiais, né? Que nada mais são o que a gente chama de paradigmas de aprendizado de máquina, inspirados o quê? O próprio nome já fala, inspirado no cérebro humano, em como o cérebro humano funciona. Então, essas redes neurais aqui, elas vão ser constituídas por diversas camadas de neurônios artificiais. Esses neurônios eles vão processar aí informações e vão aprender a partir dos dados de entrada. E essas redes neurais elas são interessantes porque elas são bem úteis assim, para lidar com problemas complexos e problemas não lineares. Né? Então, por exemplo, elas podem ser capazes de aprender a modelar relações complexas aí entre entrada e saída, sendo inclusive muito utilizada desde a classificação de imagens, né? Por exemplo, imagens diferidas, como eu trabalho, usando aí as redes neurais, usar uma rede mais profunda, né? Que são as redes neurais convolucionais, as CNNs, que é um tipo de rede neural, bem como também aí para previsão de séries temporárias também. Porém, assim, é interessante salientar que ambas as técnicas aqui que eu mencionei são ferramentas muito interessantes para modelagem preditiva. E elas podem justamente serem utilizadas para tarefas tanto de classificação, tarefas de regressão, claro, dependendo de como ela vai ser implementada, de como ela vai ser treinada. Porém, nesta aula especificamente, a gente vai focar mais na parte de classificação, que é uma das principais tarefas aí do aprendizado de máquina e da mineração de dados. Então, a classificação nada mais é do que ela vai envolver
a tarefa de pegar um conjunto de objetos ou valores dentro de um conjunto de dados e subdividi-los em quê? Em subconjuntos, com base em suas características similares. Aqui a gente selecionou por quê? Pela cor. Então, o objetivo é justamente encontrar um modelo que possa prever a classe ou a categoria de novos objetos com base nessas características. Então, assim, de forma mais clara, é como se a gente estivesse tentando categorizar ou classificar os objetos em diferentes grupos ou classes. E uma coisa importante é que essa divisão ela é discreta, tá? Ela não é uma divisão contínua. Divisão discreta. A divisão contínua a gente utiliza na estimação. Para classificação, só dados discretos. Então, ou seja, cada objeto pertence a uma e apenas uma classe. Ele não pode pertencer a essa e a essa. Ou ele está nessa, ou ele não está. Por exemplo, se a gente estivesse tentando classificar clientes de um banco com base em sua adequação para um tipo particular de produto financeiro. Então, cada cliente ele seria classificado como o quê? Ou adequado ou não adequado para o produto. Nesse caso, aí não existiriam classes intermediárias. Ou é uma, ou é outra. E, assim, este é um exemplo, então, de classificação binária. Mas a classificação, é importante a gente salientar que ela não está limitada a simplesmente duas classes. Por exemplo, a gente poderia classificar clientes como alto risco, risco médio ou baixo risco. Então, observem aí que vai depender da situação. Ela não precisa ser exclusivamente binário, sim ou não, com especificamente duas alternativas. Então, assim, os algoritmos de classificação, incluindo o que a gente vai discutir um pouco mais lá na frente, eles aprendem com os dados de treinamento e, em seguida, eles usam o quê? Esse aprendizado para classificar novos objetos. Então, mas como é que acontecem as etapas de construção, né, de um modelo de classificação? Bom, na verdade, essas etapas que eu vou falar a partir de agora são comuns para qualquer modelo de machine learning, tá? Que seriam as etapas de treinamento e a etapa de teste. Então, na fase de treinamento, o que é que a gente faz? A gente gera modelos, tá? Usando dados rotulados. Ou seja, os dados rotulados, eles são dados para os quais a gente já conhece a resposta ou o resultado que a gente esteja tentando prever. Então, nada mais é do que um modelo, ele vai ser treinado nestes dados, aprendendo o quê? A mapear as características de entrada para o rótulo de classe. E como é que isso é feito? Isso é feito usando um algoritmo de machine learning, de aprendizado de máquina, como, por exemplo, a própria regressão logística, a gente pode utilizar aí árvores de decisão, as próprias redes neurais. Tá? Já em relação ao teste, após o modelo ele ter sido treinado, a gente entra nessa segunda fase aqui, onde a gente vai avaliar o desempenho do modelo. Ou seja, isso aqui é feito usando um conjunto, né, de dados de teste que não foram, né, isso aqui é importante, conjunto de dados que não foram utilizados durante o treinamento. Por quê? Porque o objetivo é ver como o modelo ele se comporta com novos dados, ou seja, dados que não foram usados no treinamento. E isso é importante porque isso vai dar para a gente uma ideia de quão bem o modelo ele é capaz de generalizar a partir do que ele aprendeu durante a fase de treinamento. Então, assim, é muito importante a gente separar, né, os dados de treinamento e separar os dados de teste para evitar o que a gente chama de overfitting. Tá? O que é overfitting? É quando justamente o modelo se torna muito ajustado aos dados de treinamento, tá? E ele não é capaz de generalizar bem para novos dados. Então, é importante essas duas etapas estarem bem definidas e bem separadas, porque elas vão ser aí fundamentais na construção e avaliação de modelos aí de machine learning.
Agora a gente vai discutir um pouco sobre os dois tipos de erros que assim são bem comuns durante o aprendizado de máquina de forma geral, que são os erros de representação, né, a gente chama de efeito bias, ou o erro de generalização, que a gente chama de variância. Então, por exemplo, os erros de representação, que são os efeitos bias, esse tipo aqui de erro, ele surge da inadequação do modelo aos dados completos disponíveis. Então, se o modelo é muito simples e tem pouquíssima capacidade de aprendizado, o que é que vai acontecer? Ele pode não ser capaz de capturar todas as complexidades e padrões dos dados. Então ele vai resultar aí em um alto viés, em um bias. Tá? Por exemplo, se a gente está tentando ajustar uma linha reta, que é justamente pegando lá o exemplo do modelo linear, para dados que seguem uma tendência não linear, o que é que vai acontecer? O modelo linear ele vai ter um alto viés, um alto bias. Então, aí ele não vai ser complexo o suficiente para capturar a tendência não linear. Já esse erro de generalização, que é a variância, é um erro que surge da sobregeneralização do modelo. Ou seja, é quando a gente tem apenas uma amostra nos dados disponíveis e o modelo ele é muito complexo. Então, o que acontece? Ele pode acabar memorizando o ruído ou aquelas flutuações nos dados de treinamento, ao invés dele aprender os padrões reais. Como eu falei, isso a gente chama de quê? De overfitting. Então, isso é um problema muito comum, por exemplo, que pode ocorrer em algumas situações onde o modelo ele é muito bom em prever dados, mas ele vai ter um desempenho ruim com novos dados, porque justamente ele memorizou tudo aquilo que tinha de ruim, entre aspas, como os ruídos ou as flutuações, gerando um overfit e, consequentemente, gerando uma alta variância. Então, é interessante a gente pegar nesse contexto aí que o trade-off entre bias e variância, ele vai ser um aspecto aí crucial no aprendizado de máquina. Então, modelos, por exemplo, muito simples, eles vão ter um alto viés e baixa variância. Enquanto modelos muito complexos, eles vão ter baixo viés e uma elevada variância. Então, o objetivo, né, a finalidade é encontrar justamente aqui, um equilíbrio entre os dois, resultando aí em um modelo que seja capaz de generalizar bem a partir de dados de treinamento. Para quê? Para novos dados. Então, assim, a gente vai agora só se aprofundar mais um pouco nesse conceito aí do bias e da variância, concentrando-se em como eles se manifestam, tá, em nosso modelo, principalmente aí na forma de subajuste, que é o que a gente chama de underfit, tá, e sobreajuste, que é o overfit. Então, um objeto, um dado subajustado, né, que a gente chama aí de bias, então ele está com bias elevado, um bias alto. Então, o modelo, sempre quando você escutar falar sobre modelo subajustado, isso significa que ele não consegue fazer o quê? Ele não consegue capturar os padrões subjacentes ali nos dados de treinamento. E este é geralmente o caso quando um modelo, por exemplo, ele é muito simples. Ou quando não há dados, às vezes, suficientes para treinar o modelo de forma adequada. Então, o que é que vai acontecer? O modelo ele vai ter um desempenho ruim, tanto nos dados de treinamento quanto nos dados de teste. Já um modelo sobreajustado, né, com uma variância alta, ele vai ser dessa forma quando ele aprende muito bem os dados de treinamento, a ponto de capturar o ruído e as flutuações nos dados, desses próprios dados de treinamento, além dos padrões reais. Então, assim, esse é geralmente o caso quando o modelo, ele é, por exemplo, como eu falei no slide anterior, quando o modelo ele é o quê? Muito complexo, ou quando não existem dados suficientes para treinar o modelo,
de forma adequada. Então, como resultado, você vai ter um modelo com um desempenho muito bom nos dados de treinamento. Geralmente ele dá aí 100% nas medidas de desempenho, 99,999 ou 100%, mas ele falha miseravelmente ao prever corretamente os dados de teste. Isso nos meus testes da minha última pesquisa que eu fiz, né, com as bases diferidas, em alguns casos isso ocorreu, onde, por exemplo, teve um modelo lá principalmente o TSF, que é um modelo aí de árvores aleatórias, que deu 100% no conjunto de treinamento, mas no conjunto de teste deu 40%, 40 e pouco por cento. Vejam a diferença absurda. Por quê? Porque simplesmente ele memorizou tudo, aprendeu muito bem, mas ele memorizou tudo, inclusive os ruídos e as flutuações, que gerou aí um quadro de elevada variância, né? Ou seja, o modelo ele ficou bastante sobreajustado. Tá? Porém, o que a gente sempre quer é justamente um bom ajuste bias-variância. Ou seja, o equilíbrio ideal ele vai ser atingido quando o modelo ele é suficientemente complexo para aprender padrões nos dados de treinamento, mas o que? Ele também tem essa capacidade aí de generalizar esses padrões para novos dados. Ou seja, o modelo tem um desempenho bom tanto nos dados de treinamento quanto nos dados de teste. Por exemplo, ele pode ter ficado com 100% de treinamento, mas ele ficou com 94%, 95% no teste. Ou seja, foi um modelo que teve um bom ajuste de bias-variância. Ou seja, ele encontrou ali o ponto ideal, o ponto de equilíbrio. Agora a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre esse dilema aí, né, bias-variância, que é o que a gente tenta encontrar. E para a gente conseguir encontrá-lo, esse equilíbrio entre o subajuste e o sobreajuste, só lembrar disso, tá? O bias aqui é o subajuste e a variância vai ser o sobreajuste. Encontrar esse dilema que é um desafio, assim, bem interessante em machine learning. E uma forma bem comum aí de visualizar esse tipo de visualizar esse tipo de curva aí, bias-variância, é por meio da curva bias-variância. Então, à medida que a gente faz o que? Aumenta aí a complexidade do modelo. Então, a gente quer encontrar aqui justamente aquele ponto ideal que eu falei, onde o erro total entre o subajuste e o sobreajuste, ele é minimizado. Então, uma das formas disso, da gente realizar esse tipo de, encontrar esse ponto de equilíbrio, esse ponto ideal, é realizando o processo de validação cruzada. Essa validação cruzada, pessoal, nada mais é do que uma técnica aí bem interessante, é importante sempre a gente utilizar. Uma técnica para avaliar justamente a capacidade de generalização de um modelo e serve também para ajustar hiperparâmetros. Ou seja, ao invés de simplesmente dividir os dados em conjunto de treinamento e teste, a validação cruzada ela divide os dados em K subconjuntos, ou que a gente chama de folds. Ou seja, o modelo então ele vai ser treinado em K-1 folds e testado no fold restante. Então esse processo aí ele vai ser repetido K vezes, cada vez com um fold diferente com um conjunto de teste. Então, por exemplo, o desempenho médio nos K folds vai ser usado como uma medida da qualidade do modelo. Já esses critérios de paradas aqui, eles servem justamente para evitar o sobreajuste e ajudar a encontrar o ponto de equilíbrio, o ponto ideal entre bias e variância. Então, a gente pode definir aí alguns critérios de parada durante o treinamento. Então, um critério comum, por exemplo, é parar o treinamento quando o erro do modelo nos dados de validação ele começa a aumentar consecutivamente. Então, para. Se o modelo começa a aumentar, o erro do modelo começa a aumentar consecutivamente, o que a gente faz? Para.
Tá? É um critério de parada durante o processo de treinamento dos dados. Então, isso ocorre porque isso está indicando, esse aumento consecutivo aí de erros do modelo está indicando que o modelo está começando a o quê? A sobreajustar, tem uma elevada variância, tá? Nos dados de treinamento. Então, assim, tanto a validação cruzada quanto os critérios de parada, eles são aí fundamentais para a gente ajudar como se a navegar aí o dilema bias-variância e construir modelos de machine learning bem eficazes para o que a gente está propondo fazer. Então, de uma forma sintetizada, a gente segue essas 4 etapas aqui para fazer o processo de predição dos dados. Então, só relembrando, inicialmente a gente passa pela etapa do pré-processamento, a gente vai limpar, preparar os dados, isso aqui lidar com valores ausentes, codificação de variáveis, normalização, a gente pode aplicar padronização de características, remoção de outliers, criação de novas características, enfim, uma série de situações que a gente já aprendeu nas aulas passadas. Uma vez que você faz isso, você entra na segunda fase, que é a fase de separação entre treinamento e teste. Ou seja, após você pré-processar os dados, você vai dividir os dados em um conjunto de treinamento e um conjunto de teste. O conjunto de treinamento ele vai ser usado para quê? Para treinar o modelo, enquanto o conjunto de teste ele vai ser usado para avaliar quão bem o modelo aprendido ele se generaliza para dados que não foram vistos. Então, geralmente essa é uma divisão feita de forma aleatória, uma proporção que é muito comum utilizada de forma padrão, universal, geralmente a gente utilizar 70% dos dados para o conjunto de treinamento e 30% dos dados para o conjunto de teste. São 70 e 30. 70 e 30. Tá? Então, feito isso, a gente vai aplicar os dados do treinamento e os dados do teste. Então, nesta fase aqui de treinamento, a gente vai aplicar algoritmos de machine learning aos dados para fazer o quê? Para aprender o modelo. Então, é que este modelo ele vai ser uma função que vai mapear as características de entrada para a variável de saída que a gente está tentando fazer o quê? Tentando prever. Já depois que o modelo ele for treinado, a gente vai testar ele usando um conjunto de testes para ver o quê? Para ver o quão bem ele se comporta com dados que não foram vistos. Ou seja, geralmente a gente quer avaliar o desempenho do modelo em termos de uma métrica apropriada, como, por exemplo, uma acurácia, para tarefa de classificação, ou, por exemplo, um erro quadrado médio, para tarefas de regressão, ou alguma outra medida de desempenho. E, por fim, a gente vai avaliar a saída desses dados. Ou seja, a gente vai interpretar os resultados e avaliar o desempenho do modelo que a gente propôs. Então, aqui a gente pode usar os resultados para quê? Obviamente, para fazer melhorias no modelo ou no processo de pré-processamento. A gente pode voltar aqui para o pré-processamento, que é aquela forma aí intuitiva, né? Voltar para o processo de processamento, corrigir algum erro para melhorar a aplicação nos algoritmos. Porém, para a gente evitar justamente aquilo que a gente viu ali, ou ter um conjunto aí com um elevado sobreajuste, uma bias, uma elevada sobreajuste, uma elevada variância, ou seja, para a gente encontrar um ponto de equilíbrio, um processo ideal que a gente pode realizar é justamente o processo de validação cruzada, que vai ser justamente um processo que permite avaliar o desempenho do modelo em dados não vistos e vai fornecer aí uma visão mais precisa de como o modelo ele vai se comportar quando usado para fazer previsões sobre o quê? Sobre novos dados. Então, aqui eu trouxe para vocês os principais pontos que a gente poderia considerar sobre o processo de validação cruzada. O primeiro é justamente a característica de particionamento sistemático. Então, o que é isso?
Aí vejam, a validação cruzada, gente, ela vai funcionar aí dividindo o conjunto de dados de forma sistemática em K subconjuntos ou folds, tanto faz. Então, cada fold ele deve ser uma amostra bem representativa do conjunto de dados completo, ou seja, ele deve manter a mesma distribuição de classe. Uma segunda característica é a redução da variabilidade dos resultados. Então, a validação cruzada aqui ela vai ser uma técnica bem poderosa para reduzir a variabilidade dos resultados. Por quê? Porque ela fornece uma média de métricas de desempenho em todos os K-folds, em todos os K subconjuntos. Então, isso faz com que permita que o modelo ele seja avaliado de uma forma mais robusta. E uma outra característica é que todos os dados são usados para treinamento e teste. Então, isso aqui é uma das principais vantagens da validação cruzada. Ou seja, cada fold ele é usado uma vez como conjunto de teste, enquanto os K-1 folds restantes eles são usados para o conjunto de treinamento. Isso é importante por quê? Porque isso aqui ele vai maximizar a quantidade de dados que estão disponíveis para o treinamento e vai fornecer aí uma avaliação bem robusta do desempenho do modelo. E uma outra característica importante é a validação cruzada em K-pastas, né? Em K-folds, a gente fala de K-folds Cross Validation. Isso aqui é a forma mais comum de validação cruzada. Então, assim, em uma validação cruzada em K-folds, em K-pastas, o conjunto de dados ele vai ser dividido em quê? Em K subconjuntos. Então, o modelo ele vai ser treinado K vezes. De novo, cada vez usando K-1 subconjuntos como dados de treinamento e o subconjunto restante como dados de teste. Então, o desempenho nada mais é do que o modelo. O desempenho do modelo nada mais vai ser do que a média do desempenho de cada um dos K-folds. Ou seja, de forma geral, a validação cruzada aí, então, ela vai ser uma técnica que vai avaliar a performance do modelo de machine learning e vai fornecer o quê? Uma estimativa bem eficaz, uma estimativa bem robusta do desempenho do modelo em novos dados que você conseguir identificar. Então, por exemplo, nesse slide aqui, a gente vai só especificar mais, só um exemplo que eu dei para vocês, da validação cruzada K-fold, onde o K ele vai ser o quê? O K ele vai ser o número de subconjuntos ou folds que o conjunto de dados ele é dividido. Então, um número comum para K na validação cruzada K-fold, ou validação cruzada K-pastas, o número comum é 10. Tá? 10 folds, 10 fold cross validation, a gente chama. Ou seja, a escolha de K, isso é importante, tá? A escolha do K, ele pode depender aí do tamanho, da natureza do seu conjunto de dados. Isso aqui é só uma representação geral de quão comum é a gente utilizar o K igual a 10. Então, como é que funcionaria isso? Inicialmente, a gente dividiria o conjunto de dados, né, de forma aleatória, mas, claro, sistemática, em 10 subconjuntos. Está vendo aqui? Ó? São 10 subconjuntos. Ou folds, tá? Você pode chamar isso aqui de um subconjunto ou um fold. De aproximadamente o mesmo tamanho. Então, o modelo de machine learning ele vai ser treinado e vai ser testado quantas vezes? 10 vezes. E em cada iteração, não são todos, um dos 10 folds ele vai ser usado como conjunto de teste. Tá? Em cada interação. Um desses 10 folds aqui, ele vai ser usado como conjunto de teste. E os 9 folds restantes, eles vão ser usados como conjunto de treinamento. Ou seja, cada instância do conjunto de dados, ela vai ser usada exatamente aí uma vez, como parte do conjunto de teste. Isso é importante com toda certeza. Por quê? Porque isso ajuda a garantir que a avaliação do desempenho do modelo ela seja
robusta, ela seja sujeita, assim, menos sujeita a flutuações do que se a gente tivesse usado um único conjunto de testes. Então, no final do processo, a gente vai ter aí 10 diferentes medidas de desempenho do modelo. Por exemplo, a acurácia. Então, a gente vai ter aí a acurácia de 10 vezes. E no final, a gente vai calcular a média dessa acurácia aqui dos 10 folds e vai justamente ter uma estimativa final do desempenho do modelo. Né? Então aqui é só uma continuação para exemplificar melhor o que eu falei no slide posterior. Então, novamente, para validação cruzada, K-fold com K igual a 10 pastas ou 10 folds, a gente passa o quê? Como discutido no slide posterior, a gente passa por 10 interações. Cada uma com um conjunto de testes diferente. Então, cada uma dessas interações nos dá o quê? Uma medida de desempenho do modelo, como uma acurácia. Então, se a gente repetir o processo de validação cruzada K-fold 10 vezes, cada vez aí com uma divisão diferente dos dados em 10 folds, a gente teria um total de quantas interações? De 100 interações. Isso aqui pode ajudar a reduzir ainda mais a variabilidade das medidas, por exemplo, da acurácia, e fornecer uma avaliação mais robusta do modelo. Agora, para a validação cruzada Level-on-out, né, que é o LOO, a gente vai ter aqui K igual a N, tá? Onde o N ele vai ser, N interações aqui vai ser um número total de instâncias, o número total de objetos no conjunto de dados. Ou seja, em outras palavras, para cada iteração, a gente vai usar o quê? N menos 1 instâncias para treinamento, e a instância restante vai ser usada para quê? Para teste. Então, a gente teria aí um total de N iterações. E é interessante que essa técnica de LOO é uma técnica de validação cruzada bem extrema, assim, de forma literal. A gente deixa uma observação de fora do conjunto de dados de treinamento a cada iteração. Isso é interessante porque, embora isso possa fornecer uma avaliação assim, menos enviesada do desempenho do modelo, computacionalmente é bem intensivo, né? Principalmente quando você tem um conjunto de dados grande. E isso aí pode levar a estimativas de variância bem alta, já que por quê? Cada interação ela vai ser muito sensível a cada única observação deixada de fora. Então, assim, a escolha entre validação cruzada K-fold e a LOO, ou qualquer outro número específico para o número de folds, ela vai depender muito do tamanho, sempre considere tamanho e natureza do seu conjunto de dados. Tá? E, claro, também as suas próprias considerações computacionais. Você tem que ver se vale a pena você usar um ou não. Se for um conjunto de dados enorme, talvez não seja interessante você utilizar a LOO. Então, isso vai variar muito a depender da situação que você... o problema, né, que você esteja aí trabalhando. Bem, então aqui é só uma abordagem para a gente só continuar a falar sobre a seleção e o ajuste, como é que a gente seleciona e como é que a gente ajusta aí o algoritmo de machine learning para criar um bom modelo preditivo. Então, como eu já falei nos slides posteriores, a gente não pode apenas coletar e preparar os dados, a gente tem que escolher o algoritmo correto, ajustar os parâmetros desse algoritmo, para que o modelo ele possa aprender de forma efetiva os dados. Então, por exemplo, a gente pode utilizar aí diferentes algoritmos para esses treinamentos e testes. Então, vão existir aí muitos algoritmos de machine learning disponíveis, cada um com seus pontos fortes, a gente vai ver isso na próxima aula, cada um com seus pontos fracos, e cada um vai ser adequado para diferentes tipos de problema. Então, por exemplo, você pode usar uma árvore de decisão, um classificador de Bayes ingênuo, você pode usar um SVM, né, que é a máquina de vetores de suporte,
uma rede neural e experimentar diferentes algoritmos para poder te ajudar a encontrar o que funciona melhor para o teu problema específico. Uma outra coisa importante após isso é você ajustar, né, os parâmetros desse algoritmo. Por quê? Porque a maioria dos algoritmos de machine learning tem parâmetros que podem ser ajustados para alterar a maneira como o algoritmo aprende com os dados. Por exemplo, uma árvore de decisão. Ela vai ter um parâmetro ali que controla a profundidade máxima da árvore. Enquanto, por exemplo, um SVM ele vai ter parâmetros que controlam a margem do... Como é que a gente chama? Do hiperplano ali da decisão. Então, por exemplo, ajustar aí esses parâmetros vai poder melhorar de forma assim, bem interessante a performance do seu modelo. Então, depois que você escolheu os algoritmos, ajustou os parâmetros do seu algoritmo, você vai partir para a próxima etapa, que é de executar o seu modelo. Você vai treinar o modelo com um conjunto de dados de treinamento e, em seguida, testá-lo com um conjunto de dados de teste. Então, aqui, o objetivo é ter um modelo que tenha um bom desempenho, como eu falei já, não só no treinamento, mas também no teste. Por quê? Porque isso vai indicar que esse modelo vai ser capaz de fazer previsões precisas sobre novos dados. E uma outra coisa importante, só para lembrar vocês, que nesse contexto aí, a validação cruzada é uma técnica extremamente valiosa. Por quê? Porque ela vai permitir que você avalie de forma mais eficaz a performance aí desse seu modelo. Tá? Mas como é que ocorre essa... Depois você treinou, você limpou os dados, separou os dados, 70-30, aplicou lá os algoritmos. Agora você tem a avaliação, você vai avaliar a saída desse modelo. Como é que isso faz? Ao avaliar uma saída, é bem comum a gente inicialmente verificar se ele fez previsões corretas, acertos, ou previsões incorretas, que a gente chama de erros, em relação ao quê? Em relação aos dados de treinamento ou teste. O que é que vocês acham? Em relação aos dados de teste, pessoal. Em relação aos dados de teste. Então, essa verificação aqui, ela permite a gente entender como o modelo está se saindo e se ele está fazendo previsões precisas. Então, nesse contexto aqui, as medidas de desempenho elas vão ser utilizadas para quantificar a qualidade das previsões do modelo. Tá? Medidas essas que a gente vai ver nos slides mais na frente. Uma outra característica, além de fazer essa verificação, é avaliar o quê? A saída do modelo. Então, ao avaliar a saída do modelo, é importante considerar se os acertos e se os erros eles podem ter pesos distintos. Por exemplo, em alguns casos, pode ser necessário dar mais importância a certas classes ou tipos de erro, dependendo do contexto do problema. Então, essas medidas de desempenho que a gente pode estar utilizando para fazer essas análises, elas podem ser calculadas tanto para problemas de classificação binária ou para problemas de classificação com várias classes, que são os problemas que chamam de problemas multiclasses. Então, sempre aqui é importante a gente considerar o número de classes ao escolher as medidas adequadas para avaliar o seu modelo. Isso aqui é importante. Então, entrando nesse contexto, uma coisa interessante que a gente pode utilizar para ter uma ideia geral aí de como a gente pode fazer essas medidas de desempenho é a gente abordar a matriz de confusão, que é nada mais nada menos que uma ferramenta aí visual para a gente avaliar o desempenho de um modelo de classificação. Ou seja, nada mais do que uma tabela, gente. Uma tabela que a gente organiza aqui as previsões feitas pelo modelo em relação aos rótulos verdadeiros dos dados de teste. Então, essa tabela vai permitir a gente contar os verdadeiros positivos, verdadeiros negativos,
falsos positivos e falsos negativos feitos por quem? Pelo modelo. Então, sempre que você escutar falar de verdadeiros positivos, vai ser justamente o número de casos em que o modelo previu que corretamente a classe positiva. Já o verdadeiro negativo vai ser o número de casos em que o modelo previu que corretamente a classe negativa. Já os falsos positivos vão ser o número de casos em que o modelo previu incorretamente a classe positiva, quando na verdade era negativa. Já os falsos negativos vão ser os números de casos aí em que o modelo também previu incorretamente a classe negativa, quando na verdade ela era uma classe positiva. Então, essa matriz de confusão aqui, ela dá para a gente uma visão mais detalhada do desempenho do modelo em diferentes classes e tipos de erro. Então, com base aí nesses números, a gente pode calcular diversas medidas de desempenho, como acurácia, precisão, revocação, F1 score, sensibilidade, especificidade, erro, entendeu? Então, assim, ela vai ser uma matriz, vai ser uma ferramenta bem interessante para a gente avaliar e entender o modelo, o desempenho do modelo de classificação em vários cenários. Então, vai ajudar a gente a identificar que classes estão sendo mais facilmente reconhecidas pelo modelo e quais as classes que estão apresentando maiores dificuldades. Então, utilizar uma matriz de confusão em um conjunto com as medidas de desempenho, essas que eu falei agora, ela vai fornecer uma visão mais completa do desempenho do modelo de classificação. Então, só tomando como exemplo para vocês entenderem melhor. Vamos usar como exemplo aí a classificação de e-mails como spam ou mensagem normal. Tá? Então, vamos associar aí cada elemento da matriz de confusão às situações específicas que podem ocorrer justamente nesse exemplo. Então, o que é que seriam os verdadeiros positivos? Os verdadeiros positivos seriam os spams classificados como spams. Ou seja, número de e-mails classificados corretamente como spams. Ou seja, vai ser o caso em que o e-mail vai ser realmente spam e o modelo classificou ele como corretamente como um spam. Então, por isso que ele é um verdadeiro positivo. Já o verdadeiro negativo vai ser uma mensagem normal classificada como normal. Ou seja, vai ser o número de e-mails classificados corretamente como mensagem normal. Então, vão ser aí os casos em que o e-mail é uma mensagem normal e o modelo o classificou corretamente como uma mensagem normal. Já o falso positivo, ele seria aí o número de e-mails classificados erroneamente, tá? Classificados erroneamente como mensagem normal. Então, são os casos em que o e-mail é realmente spam, mas o modelo o classificou de forma incorreta como o quê? Classificou incorretamente como um spam. Já o falso negativo vai ser aí o número de e-mails classificados de forma errônea como mensagem normal. Ou seja, vão ser aí os casos em que o e-mail ele é um spam, mas o modelo classificou incorretamente como o quê? Como uma mensagem normal. Então, essa matriz de confusão específica aí é o exemplo de classificação de e-mails. Ela permite a gente entender melhor como o modelo, o nosso modelo, está se comportando em relação ao quê? A diferentes classes e diferentes tipos de erros. Então, com base nesses valores, a gente pode calcular acurácia, precisão, F1 score, para avaliar a performance do modelo dentro desse contexto aqui. Tá? Então, aqui eu só trouxe para vocês algumas medidas de desempenho importantes que a gente deve considerar ao aplicar esses algoritmos aí na mineração de dados. Como, por exemplo, um deles é a taxa de verdadeiros positivos, que é o TVP, também conhecida como sensibilidade ou revocação. Então,
a TVP aqui ela vai ser justamente a proporção de casos positivos reais, que são os verdadeiros positivos, corretamente identificados pelo modelo em relação ao quê? Em relação ao número total de casos positivos, ou seja, os verdadeiros positivos mais os falsos positivos, mais os falsos negativos. Em outras palavras, essa TVP nada mais é do que ela vai medir a capacidade aí do modelo em identificar corretamente os casos positivos. Né? E é uma medida assim, bem importante quando esses falsos negativos aqui são considerados indesejados. Por quê? Porque dá aí uma indicação de quão bem o modelo está detectando os casos positivos. Já a taxa de falsos positivos vai ser a proporção aí de casos reais, casos negativos reais, incorretamente classificados como positivos, que são os falsos positivos. Em relação ao quê? Ao número total de casos negativos, que seriam o quê? Os verdadeiros negativos mais os falsos positivos. Ou seja, a TFP ela vai medir a taxa de erros no modelo ao identificar de forma errônea casos negativos como o quê? Como casos positivos. E é interessante que tanto essas medidas aqui, tanto o TVP quanto a TFP, elas fornecem informações bem interessantes sobre a performance do modelo em relação a diferentes classes e tipos de erros. Elas complementam aí outras medidas, ajudando, nesse caso aí, a ter uma visão mais completa do desempenho do modelo de classificação. Tá? Ó, depois eu mostro para vocês aqui. Uma outra medida de desempenho interessante é a acurácia, que é a mais comum. A acurácia, inclusive, é bem vista, é a mais utilizada nos dados de treinamento. Geralmente a gente nem usa as outras medidas para treinamento. Geralmente para treinamento, para o conjunto de treinamento, a gente só utiliza a acurácia. Então a acurácia ela vai ser uma medida que vai representar a proporção de previsões corretas feitas pelo modelo, verdadeiros positivos, verdadeiros negativos, em relação ao número total, ou seja, tudo de previsões. Verdadeiro positivo, mais falso negativo, mais verdadeiro negativo. Tá? Então essa acurácia aqui, ela é bem útil quando todas as classes elas têm igual importância. Então o objetivo aqui é você ter uma visão geral do desempenho do modelo. Então por isso que a gente utiliza ele, assim, especificamente só ele no treinamento. Tá? Porém, é preciso tomar cuidado com algumas coisas, pessoal. Por quê? Porque a acurácia ela pode ser enganosa em algumas situações, onde as classes estão muito desbalanceadas. Porque o modelo pode ter uma alta acurácia simplesmente prevendo a classe majoritária. Tá? Uma outra medida importante é a medida de precisão, tá? A medida que vai representar aqui a proporção de previsões corretas, que são os verdadeiros positivos, entre todas as previsões positivas feitas pelo modelo. Verdadeiro positivo, mas falso positivo. Ou seja, a precisão ela vai medir a taxa de acerto entre as instâncias previstas como positiva. E é muito bom você utilizar a previsão, principalmente aí quando os falsos positivos eles são considerados indesejados. Por exemplo, em um sistema de detecção de spam e-mail, como a gente falou nos slides posteriores. A precisão nos diria quantos e-mails classificados como spam, eles são realmente spam. Tá? Então, isso aqui é importante. Uma outra medida que a gente vê muito é a medida de erro. Tá? O erro aqui é uma medida que vai representar a taxa de erros, né, cometidas pelo modelo. Tá? A porcentagem global de objetos errados. Então, ele vai ser calculado aí, subtraindo a acurácia de menos 1. Tá? Você pega o erro, vai ser 1 menos o valor da acurácia. Então, esse erro aqui ele vai fornecer uma medida bem simples, tá? Bem objetiva, bem intuitiva, de quão bem o modelo está realizando as previsões. Porque justamente ele vai representar aqui essa taxa global, essa taxa de erro global.
Outra medida é a medida de desempenho, a medida de Rical, que é acessibilidade, que nada mais é do que a mesma fórmula, tá? Você pode para TVP. A TVP é a mesma coisa que revocação, e a mesma coisa que Rical, e a mesma coisa que sensibilidade. Tá? E outra coisa importante, TFP é a mesma coisa que especificidade. Sensibilidade e especificidade são muito usadas em questões médicas. Tá? Assim, em outras aplicações você não vê tão comum de se utilizar essas duas medidas, não. E por fim, uma medida muito utilizada também, padrão para todo mundo, é a medida de F1 Score. Esse F1 Score aqui, ele vai combinar a precisão, tá? Então você vai multiplicar aqui a sensibilidade, o Rical, versus a precisão em uma única métrica. Então você vai calcular a média harmônica aqui entre elas. Tá? Calcular, então, multiplica e aqui soma. Né? Então vai ser uma medida aqui muito importante para classes aí desbalanceadas. Então o F1 Score meio que ele equilibra a importância da precisão, tanto da precisão quanto da acessibilidade, e fornece aí uma medida meio que geral do desempenho do modelo. Aí. Então essas medidas são importantes para a gente considerar ter uma visão mais ampla, principalmente aí em questão de dados desbalanceados.